Você já ouviu falar nas Crianças do Monte Formiga? É uma das seitas apocalípticas mais bizarras que já existiu e por alguma razão não é tão famosa como, por exemplo, a família Manson ou o caso do Jim Jones. Praticamente não tem material em português sobre esse assunto, então eu tive que fazer uma pesquisa longa e como o tema é pesado, eu já deixei o vídeo desmonetizado. Então se você puder compartilhar, porque o YouTube vai diminuir o alcance desse vídeo, e já aviso, só assista se você tiver saúde mental e preparo para isso, porque o tema é pesado. Vamos então ver essa história depois da vinheta. Você gosta de mágica? É claro. Mesmo que eu não fosse mágico, eu saberia que você respondeu sim. Isso porque a mágica tem 100% de aprovação. E com certeza você já ouviu aquela história que é preciso treinar muito antes de apresentar um número de mágica. E se eu te falasse que isso é uma mentira? Ficou interessado, né? Bom, então eu quero convidar você para conhecer o meu curso Mágica do Zero, onde, fazendo apenas uma aula, você já vai conseguir fazer mágica para os seus amigos. Mas isso não é possível! E o preço desse curso é ridículo, apenas R$20. Então, vejo você na aula. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. O que me leva com uma certa frequência a falar sobre pastores e outros líderes religiosos que usam de alguma técnica, algum truque, para abusar da fé das pessoas. E o caso que nós vamos abordar aconteceu no Canadá entre os anos de 1977 e 1989. E essa história, assim como toda história de seita, começa com um líder carismático, um guru, ou como nós chamamos aqui, um falso profeta. E o falso profeta desse caso é Rock Terialt, que depois adotaria o nome de Moise. Ele era filho de um militar que também era um católico fervoroso e fez com que ele crescesse com um certo ódio à Igreja Católica. O que mais tarde faria ele sentir uma atração pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia também sentiu uma atração por ele. Isso porque ele era muito carismático, comunicativo, que são características de um bom charlatão. Ele era aquele cara que chegava em qualquer lugar e já fazia amizade com todo mundo, já conversava com todo mundo. E além dessa ser a boa característica de um charlatão, também é a característica de um bom pastor. E a igreja acabou colocando ele para pregar de porta em porta, já que ele tinha essa habilidade de comunicação. Ele também ministrava palestras, na qual ele falava sobre alimentação saudável, sobre não consumir drogas e álcool. Mas logo isso ia dar merda. Isso porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia acabou achando que ele atraía muito mais atenção para ele do que para a igreja. E ele também começou com uns papos meio estranhos, dizendo que Deus havia falado com ele. Aí ele foi expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, como sempre acontece nesses casos, ele criou a sua própria seita. Ele convenceu várias pessoas a largarem sua casa, sua vida, seu trabalho e seguirem ele numa vida selvagem. Eles foram viver no meio do mato, numa casa construída por eles mesmos. Com isso, elas se tornaram as Crianças do Monte Formiga. Eu digo elas porque, na verdade, eram todas mulheres. E sim, ele tinha uma relação poligâmica com essas mulheres. E logo vieram as crianças, ele passou a ter filhos com essas mulheres. Então a seita era ele, as concubinas e os filhos. Eram pelo menos 26 crianças com 9 mulheres diferentes. Como eu disse, era uma seita apocalíptica. Eles pregavam que o fim do mundo estava próximo, assim como pregava Charles Manson. E as crenças dele sobre o apocalipse, sobre o fim do mundo, eram baseadas na crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu confesso não sei bem quais que são as crenças deles, mas também não importa para o nosso caso. E ele fazia as mulheres da seita trabalhar
até a exaustão e eles comiam somente os vegetais que eles mesmos plantavam. E ali começou uma coisa que é uma característica de seita assim gritante. Ele começou a inspirar uma competição entre as mulheres, demonstrando que ele dava preferência para algumas e em detrimento a outras. Isso gerava uma competição entre elas, de modo que estimulava elas a se esforçarem cada vez mais e serem cada vez mais submissas. E em algum momento surgiu inclusive uma separação em castas, no qual um grupo comia melhor, dormia melhor e o outro não. Isso lembrou o quê? Caso Flor de Lis, exatamente. Bom, as famílias de algumas das mulheres que viviam lá começaram a ficar preocupadas, claro, e conseguiram que a polícia levasse ele de forma coercitiva a fazer uma avaliação psiquiátrica. Os psiquiatras não só concluíram que ele era extremamente saudável, como acharam um absurdo o que fizeram com ele, de levar ele de forma coercitiva. Gostei dessa palavra, a palavra que eu vi a primeira vez quando? No caso do Lula. Enfim, acharam absurdo. Como que vocês me trazem um homem desse aqui, um homem saudável, um homem de Deus? Aí não só não internaram ele, como mandaram um paciente psiquiátrico pra se tratar lá na casa da seita dele. Olha, eu só não vou rir porque eu sei que é trágico, mas... Aí, o Moise, teve a genial ideia de colocar o paciente psiquiátrico para cuidar de uma das crianças. E quem estava cuidando do paciente? Aí acabou que o paciente psiquiátrico espancou a criança, porque ela não parava de chorar, e a criança ficou em coma, desacordada. E nessa hora, o Moise tinha saído com uma das meninas, uma das mulheres, e aí quando ele voltou e encontrou a criança desacordada, ele teve a brilhante ideia, tô falando do Moise, tá? O nosso falso profeta, a brilhante ideia que a cura era fazer uma circuncisão na criança. E aí ele fez isso na mesa da cozinha. A criança acabou morrendo, não pelo corte, mas porque ingeriu álcool como anestésico, sabe-se lá por quê. E nesse episódio ele acabou sendo condenado não por homicídio, mas por negligência criminosa, que deu a ele eu não consegui achar quanto tempo exatamente ele ficou na cadeia, mas eu presumo que seja coisa entre 1 e 3 anos, porque assim que ele saiu, ele reuniu as meninas, as garotas de volta e foram morar num outro lugar ainda mais afastado, o que tornaria tudo ainda mais perigoso, e o show de horrores continuou. Um bebê que não parava de chorar foi posto no carrinho dele para fora de casa e passou a noite fora de casa, no frio do Canadá. Morreu congelado, claro. De vez em quando, algum repórter ia lá visitar a casa, mas sempre que alguém ia visitar, eles faziam todo um teatro, recebiam bem a pessoa, faziam um banquete para ele e parecia que tudo estava indo bem. Lembrando que era um local extremamente isolado e que, caso alguma das mulheres decidisse sair de lá, não seria tão fácil. Mas uma conseguiu escapar e procurou a polícia e contou tudo o que estava acontecendo. Um dos relatos conta que ele pegava a criança e com uma faca prendia a criança na árvore, pela roupa, não pela pele da criança, tá? Pela roupa. E aí pedia para a mãe da criança espancar a criança e dizia que ele faria algo muito pior caso a mãe não fizesse aquilo, caso a mãe não batesse na criança. Com base nesses relatos, a polícia foi até lá e tirou as crianças. E ainda falou para as mães, olha, se vocês quiserem ficar com seus filhos, venham com nós. Abandona ele e vem com a gente. Nenhuma delas saiu. Todas continuaram com ele. Aí ele ficou puto e, como precisava culpar alguém, ele pegou uma das esposas, levou para a floresta e arrancou o intestino dela. Depois ele pegou uma outra das concubinas dele e espetou uma faca na mão dela, de modo que a mão dela ficou presa com a faca na mesa e ele foi tirando lascas do braço como se descascasse uma cenoura. É assim que ela descreve no documentário. Aliás, tem esse documentário, vou deixar aqui para vocês depois. Enfim, e aí acabaram amputando o braço dela lá mesmo. Entretanto, mesmo amputada, ela decidiu fugir. E antes de você saber como que essa história terrível termina, vou convidar você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações e, para me acompanhar mais de perto, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. Bom,
Contrariando todas as expectativas, essa moça com o braço amputado, que chama aliás Gabriela, conseguiu abrir o seu caminho pela mata, chegar a um riacho e depois a um hospital. Então ela foi à polícia e só então ele foi preso. Algumas das esposas / concubinas abandonaram ele e testemunharam, outras não. Outras continuaram ao lado dele, inclusive continuaram visitando ele na prisão depois que ele foi condenado à prisão perpétua. Bom, o final da história eu já disse, ele foi condenado à prisão perpétua, mas na verdade o que acontece é que ele se envolveu em uma briga dentro da prisão e acabou morrendo. Tem um documentário aqui no YouTube que mostra inclusive o testemunho de algumas das mulheres, algumas das crianças do Monte Formiga. Tá? Vou deixar o link na descrição. Uma outra seita que também é trágica e que não tem a mesma fama, por exemplo, do Manson ou Jim Jones, é a seita do David Koresh. E eu tenho um vídeo também sobre essa história que está aparecendo aqui para vocês. É isso? Beleza? Pessoal, muito obrigado. Nesse vídeo eu não vou encerrar com piada. Então é isso. Valeu. Até a próxima.